Você já percebeu que, quando você ama demais, ele se distancia? Quando você tenta mostrar o quanto se importa, o quanto quer estar presente, algo nele muda, como se o encanto se quebrasse, como se o poder tivesse escorregado das suas mãos. Mas o que quase ninguém te contou é que não é sobre ele correr atrás. É sobre você voltar para o trono que esqueceu que tem, porque uma mulher que lembra quem é, não precisa correr. Ela apenas caminha, e o mundo se move para acompanhá-la. Cleópatra sabia disso. Não era sua beleza que hipnotizava os homens mais poderosos do mundo. Era a forma como ela habitava a própria presença. Ela não pedia amor, ela emanava valor. E o que é emanado não precisa ser explicado. Você sente o ar mudar quando uma mulher assim entra em uma sala. Ela não fala alto, mas cada olhar dela diz: eu sei o meu preço. E o universo inteiro parece se inclinar diante disso. Mas você se acostumou a acreditar que precisava provar seu valor, que precisava mostrar disponibilidade, que precisava se doar, se moldar, se encaixar, e sem perceber, foi entregando seu poder em pequenas doses. Uma mensagem que você mandou e não foi respondida. Uma ligação que ele ignorou e você justificou. Um tudo bem que você disse, mesmo quando doía. E cada vez que isso acontecia, o trono dentro de você ficava vazio. Mas hoje, você vai entender por que ele vai correr atrás. Porque o poder não está em convencer ninguém a te escolher. O poder está em lembrar quem você é. Imagine o Nilo fluindo, calmo, imponente, com suas águas refletindo o brilho dourado do sol. Nada no rio precisa correr. Ele apenas segue, sabendo que tudo o que é destinado a ele chega, inevitavelmente. Assim, é a energia da mulher que desperta o arquétipo de Cleópatra. Ela não implora, ela inspira, ela não persegue, ela atrai, ela não se perde, ela se expande. E quando você começa a se mover nessa frequência, algo muda no campo. Os homens sentem, eles percebem que já não te têm na palma da mão. Porque agora é você quem segura o cetro. E esse é o momento em que o jogo vira. Ele vai se lembrar da sua voz, da sua presença, do silêncio que antes parecia apenas ausência, mas agora é mistério. E o mistério é a força mais magnética que existe, porque a mente masculina é caçadora, e o que é entregue demais perde o sabor. Mas o que é revelado aos poucos, o que é sentido, mas não compreendido de imediato, isso o enlouquece. Você quer saber o segredo de Cleópatra? Ela nunca se mostrava por inteiro. Ela deixava o desejo viver no espaço entre um olhar e uma palavra. Ela compreendia que o poder da mulher está na pausa, não na pressa, no silêncio, não na explicação, na energia que se mantém, não na que se desperdiça tentando convencer alguém a ficar. E é aqui que você começa a se transformar, porque a partir de agora, você vai entender que o magnetismo nasce do autodomínio. Você não precisa reagir, não precisa responder de imediato, não precisa provar nada. O seu novo poder está no saber esperar sem perder o centro. Quando ele perceber que suas emoções não o controlam mais, quando ele sentir que você não está mais disponível na mesma frequência, algo dentro dele vai despertar. Ele vai tentar te provocar, testar, medir se ainda tem poder sobre você. Mas dessa vez, você não se abala, porque quem senta no trono não levanta por qualquer visitante. Você vai olhar para ele com calma, e dentro de você, algo vai dizer: eu sei o que valho, e o que é valioso nunca precisa implorar para ser visto. Nesse momento, você vai notar: o campo virou, o poder retornou. Você não está mais no papel da que espera, mas da que escolhe. Você não deseja ser escolhida, você se torna a escolha natural. E quando uma mulher volta a esse estado, o homem sente falta da energia dela como um viciado sente falta do ar. Ele começa a correr atrás, não porque você o manipulou, mas porque você voltou a ser inteira. E o que é inteiro, o que vibra em soberania, é irresistível. Cleópatra não tinha medo de perder, porque sabia que nada realmente se perde quando se tem a si mesma. E talvez seja isso que você precise ouvir agora. Pare de tentar segurar o que está fugindo, porque o que é seu não se afasta quando você se eleva. Só o que estava abaixo do seu nível é que se desintegra quando você cresce. Então, pare por um instante, respire fundo, sinta o peso invisível das coroas que a vida te deu. Sabedoria, intuição, força, sensualidade. Você nasceu para ser rainha do seu próprio império, não escrava da aprovação de ninguém. E se ele se afastou, se sumiu, se esfriou,
Talvez o universo só esteja te lembrando que o seu valor não cabe em mãos que ainda não aprenderam a segurar algo tão raro. Quando você entender isso, não vai mais perguntar: por que ele não me procura? Vai apenas sorrir e dizer: quem quiser me encontrar, que suba até o meu nível. Porque a partir de agora, você não desce mais degraus. Você constrói escadas. E o homem que quiser estar ao seu lado vai ter que aprender a subir. Essa é a nova energia que você vai começar a emitir. Uma presença calma, mas impossível de ignorar. Você fala menos, mas cada palavra tem peso. Você sorri menos, mas cada olhar é um convite ao mistério. Você não corre, mas tudo começa a correr atrás de você. O universo responde a essa vibração. As mensagens voltam, os olhares mudam, o silêncio dele começa a pesar. Mas agora, você não precisa se apressar. Você está no comando. E enquanto ele tenta entender o que aconteceu, você simplesmente continua, florescendo, brilhando, vivendo. Porque o que realmente o faz correr atrás é perceber que você não precisa mais que ele corra. Você se libertou do jogo. E quando uma mulher se liberta, ela se torna magnética. Não porque precisa, mas porque escolheu. Agora me conte nos comentários. Você está pronta para ativar essa energia de Cleópatra dentro de você? Quero saber se você já sentiu esse momento de virada, quando parou de correr e tudo começou a vir até você. Compartilhe, porque cada palavra sua é um espelho para outra mulher que também está despertando. Antes de continuar com o vídeo, quero deixar um recadinho especial para você. Você não chegou até aqui por acaso. A rainha dentro de você está pronta. Só precisa ser ativada. O mega combo de superativação de Cleópatra foi criado para isso. Facilitar o que deveria ter sido seu desde sempre. Clique no link que deixei no primeiro comentário fixado ou na descrição e seja a rainha que nasceu para ser. Vamos continuar com o vídeo. Você começa a sentir que algo está mudando dentro de você. Não é apenas sobre ele. É sobre a energia que você passou a carregar. Mais densa, mais firme, mais sua. Antes você andava com o coração nas mãos, esperando que alguém o segurasse com cuidado. Agora, ele voltou para o peito, onde sempre pertenceu. E é aqui que o verdadeiro poder se revela, no silêncio entre uma ação e outra, no espaço em que você não reage, mas escolhe. Porque Cleópatra não era movida por impulsos, e sim por consciência. Ela não se desesperava por atenção. Ela se tornava o centro dela. Você percebe que a mulher que precisa ser escolhida vive cansada, mas a mulher que escolhe vive em paz. E essa paz é o que faz o outro sentir falta. Porque quando uma energia feminina se torna serena, mas poderosa, o masculino sente o chamado ancestral, o instinto de buscar, de servir, de provar. E então, ele começa a sentir o que antes não percebia, o vazio que a tua presença preenchia. Ele se lembra da forma como você o olhava, não com carência, mas com intensidade. Ele se recorda do som da sua voz, da forma como seu silêncio pesava mais do que palavras. E o que era banal começa a se tornar sagrado. Essa é a alquimia de Cleópatra. Transformar a ausência em presença. Transformar o silêncio em eco. Transformar a espera em poder. Mas para isso, você precisa aprender a dominar o fogo dentro de si. Porque o feminino, quando ferido, reage. Mas o feminino desperto, observa. Ele sabe quando agir e quando apenas permitir que o universo faça um movimento. Quando ele se afasta, você não corre. Você observa, com um sorriso leve, como quem sabe que nada realmente se perde. Você entende que, se ele não viu seu valor, é porque ainda não tinha olhos para enxergar o ouro que existe em você. E ouro não precisa se oferecer. Ele brilha, em silêncio. Então, você começa a se recolher, mas não como quem foge, e sim como quem retorna ao templo. Você cuida da sua energia, do seu corpo, do seu brilho. Você se olha no espelho e percebe que há uma luz diferente. Um tipo de confiança que não precisa de explicações. Cleópatra entendia que o corpo da mulher é um altar. Cada gesto, cada olhar, cada respiração carrega uma frequência. E essa frequência cria realidades. Por isso, ela se banhava em leite e mel. Não por vaidade, mas por ritual. Cada banho era um lembrete. Eu sou sagrada. E quando você começa a se tratar assim, como algo sagrado, o mundo começa a te tratar da mesma forma. Você não aceita migalhas, porque sabe o banquete que é. Você não implora,
porque sabe o valor da sua presença. E quanto mais você se enche dessa consciência, mais o campo se reequilibra. De repente, ele reaparece. Uma mensagem simples, um oi, que carrega o peso da curiosidade e do arrependimento. Mas agora, você não sente o mesmo impulso de antes, porque algo mudou. Você não precisa mais ser validada. O que você sente é paz, e essa paz vale mais do que qualquer retorno. Você não ignora, mas também não se apressa. Você deixa o tempo trabalhar por você, porque agora você entende o que Cleópatra sabia, que o tempo é uma das formas mais refinadas de poder. Quem controla o tempo, controla o jogo. E você passou a dominar o tempo emocional. Você não reage na hora que esperam. Você não entrega o que pedem. Você oferece o que decide. E isso o desconcerta, porque agora ele sente o espelho se virar. Tudo o que ele projetava em você, insegurança, carência, dúvida, agora é ele quem sente. E você apenas observa, soberana, do seu trono invisível. Mas o mais bonito é que essa energia não serve só para fazê-lo correr atrás. Serve para você se reencontrar com a sua própria essência, com o seu próprio magnetismo, com a mulher que existia antes do medo, antes da rejeição, antes da necessidade de ser aceita. Você começa a perceber que o verdadeiro amor não é sobre conquista, é sobre frequência, e a sua frequência está mudando. Você deixa de vibrar, eu preciso ser amada, e começa a vibrar, eu sou o amor, e o universo responde. As pessoas começam a te olhar diferente. Situações que antes te abalavam agora parecem pequenas. Você caminha mais ereta, respira mais fundo, fala menos e sente mais. Você está se tornando presença. E presença é algo que não se força, se emana. A mulher de Cleópatra não se esconde atrás de máscaras. Ela é inteira na luz e na sombra. Ela não teme ser intensa, misteriosa, ousada, porque sabe que sua energia é o próprio feitiço. E quanto mais você se ama, mais o mundo se reorganiza para refletir esse amor de volta. É quando você solta o controle que ele volta. É quando você deixa de esperar que o outro te veja, que finalmente se torna impossível de ignorar. O segredo nunca foi sobre técnicas, mensagens ou joguinhos. Foi sobre energia, e energia não mente. Se você vibra escassez, atrai o medo. Se você vibra poder, atrai admiração. E se você vibra amor próprio, o universo inteiro conspira para te cercar de amor verdadeiro. Cleópatra sabia disso. Por isso, ela nunca se desculpava por ser demais. Ela não diminuía o tom para caber no espaço dos outros. Ela fazia os outros expandirem para caber no dela. E agora é a sua vez. Você vai começar a perceber que, quando está no seu poder, os homens mudam o comportamento. Eles se esforçam mais, observam mais, buscam te entender. Porque a energia feminina soberana não precisa competir. Ela inspira, e é essa inspiração que o faz correr atrás. Porque não é mais sobre ele conquistar você, é sobre ele conquistar o privilégio de te ter por perto. A mulher que sabe o próprio valor nunca precisa correr. Ela apenas caminha. E o universo se apressa em abrir caminho diante dela. Então, se alguém se afastou, sorria. Talvez o que você achava ser uma perda era, na verdade, o início da sua ascensão. Você não foi rejeitada, foi redirecionada para o seu próprio trono. E quando você se senta nele, algo mágico acontece. O mundo inteiro começa a girar ao seu redor novamente, não porque você força, mas porque você é o centro. Você começa a perceber que o poder não é algo que se conquista, é algo que se recorda, porque ele sempre esteve aí, adormecido, esperando o momento em que você parasse de implorar para ser escolhida e decidisse se escolher. Cleópatra não nasceu poderosa. Ela se fez poderosa, através de rituais, escolhas, silêncios e presença. Ela aprendeu que toda mulher possui um campo magnético que se ativa quando ela volta a amar a própria essência. E esse campo é o que faz tudo correr atrás dela. Quando você desperta essa energia, algo muda no ar. Você não precisa dizer que é diferente. As pessoas sentem. Elas percebem na forma como você fala, como você anda, como você não se apressa. Elas sentem a força calma de quem sabe o próprio lugar. Você não busca validação, porque entende que o amor verdadeiro nunca vem como esmola. Ele chega como espelho. E o reflexo que você emite agora é o reflexo da mulher que se basta. Então, ele vai sentir. O campo dele vai se agitar, tentando decifrar o que aconteceu.
A mente dele vai procurar a mesma energia que antes o alimentava, aquela doação incondicional, aquela presença sempre disponível. Mas ela não existe mais. Agora existe uma mulher centrada, radiante, inteira. E essa presença é tão forte, tão serena, tão inacessível, que desperta nele o instinto de retorno, porque o masculino é atraído pelo mistério, e o mistério nasce quando a mulher se torna o próprio templo. Cleópatra não corria atrás. Ela sabia que o poder do feminino é fazer o mundo vir até ela, mas não por manipulação, e sim por vibração. Ela se tornava o que desejava atrair, e o universo, obediente, respondia: você também pode fazer isso. Você não precisa implorar por mensagens, não precisa tentar entender o silêncio de ninguém. O que você precisa é se reconectar à sua própria energia, a se olhar com o mesmo encanto com que desejava ser olhada, a se tocar com o mesmo cuidado que queria receber, a se tratar como a joia rara que é. E quando isso acontece, o jogo acaba, porque o que antes era busca vira encontro. Você não precisa correr, porque o que é seu já está sendo atraído. Essa é a vibração da mulher soberana. A mulher que, ao invés de perguntar, será que ele vai voltar? Pergunta, será que ainda é digno de ficar? A mulher que não se confunde com quem está do lado, porque aprendeu a ser inteira mesmo estando só. E é exatamente isso que o faz correr atrás. Não o medo de te perder, mas o desejo de se aproximar do que é raro, do que é inabalável, do que é real. O homem sente falta da mulher que não precisa dele, mas o escolhe, porque a escolha dela vale mais do que qualquer conquista. Você se torna o espelho que o desafia, o reflexo que o obriga a crescer. E se ele for capaz, ele vai tentar te alcançar. Se não for, o universo trará alguém que esteja no mesmo nível de consciência que você alcançou, porque Cleópatra não esperava a aprovação de ninguém. Ela criava realidades. Ela sabia que o poder feminino não é apenas sedução, é criação. Quando você entende isso, começa a manifestar com facilidade. O amor, o dinheiro, o respeito, a admiração, tudo vem de volta. Porque o seu campo está limpo. Você deixou de mendigar e passou a emanar. E o que você emana agora é grandiosidade. O tipo de energia que não precisa se provar, que não se justifica, que apenas é. A mulher que antes vivia tentando entender por que ele se afastou, agora entende que talvez o afastamento dele foi a bênção disfarçada que a fez despertar. Você aprendeu que o poder não está em ter controle sobre o outro, está em ter controle sobre si. E esse domínio é o verdadeiro ouro do feminino. Porque uma mulher que domina suas emoções é indomável. Agora, imagine-se diante de um espelho. Olhe nos seus próprios olhos e diga, em silêncio: eu sou o prêmio. Não como arrogância, mas como lembrança. Lembrança de que o seu amor é um presente e que apenas quem souber honrá-lo merece recebê-lo. O mundo te ensinou a ser boa, a agradar, a ceder, mas Cleópatra te ensina a ser magnética, a ser presença, a ser poder, porque o amor verdadeiro nasce do equilíbrio, do encontro entre quem se basta e quem se soma. Então, se ele corre atrás, é porque sente a falta da energia que só você tem. Mas se ele não correr, tudo bem, porque o seu caminho não depende de passos alheios. Você já está em movimento, e o destino que te aguarda é a sua própria realeza. O amor que vem depois que você desperta é diferente. Não dói, não pesa, não prende. Ele vem em paz, porque é reflexo da paz que você construiu dentro de si. E esse é o momento em que você entende que o verdadeiro poder de uma mulher não é ser desejada, é ser lembrada mesmo no silêncio. Cleópatra vive em você, no seu olhar que não pede, mas comanda, na sua voz que não suplica, mas encanta, no seu coração que aprendeu a amar sem se perder. Você não precisa gritar para ser ouvida, você não precisa implorar para ser escolhida, você só precisa ser quem você é, e o mundo virá até você. Ele vai correr atrás, não porque você o fez sentir medo, mas porque você se tornou o tipo de mulher que ele nunca mais vai encontrar. E mesmo que encontre outras, nenhuma será você, porque há uma diferença entre quem busca amor e quem é amor. E agora, você é. Você é o espelho, onde o universo se reconhece. É o mistério que desperta o desejo. É o silêncio que ecoa poder. Você é o trono, o templo e a chama. Então, hoje, declare internamente: eu não corro mais atrás de nada. Eu atraio. Eu manifesto. Eu mereço. E o universo, em resposta,
Começará a mover céus e terras para provar que você está certa. Tudo o que é seu virá até você, incluindo o amor que agora entende que, para te ter, é preciso estar à altura da sua luz. Você não é mais a mulher que espera ser escolhida. Você é a mulher que inspira o outro a evoluir para merecê-la. E esse é o verdadeiro legado de Cleópatra. Lembrar as mulheres de que elas nunca perderam o poder, apenas esqueceram onde o deixaram. Então, sente-se novamente no seu trono. Respire fundo, sinta o cetro invisível do seu poder entre as mãos. E perceba, o mundo inteiro começa a se reorganizar ao seu redor. Ele sente, ele corre, mas desta vez, é você quem decide se ele pode chegar, porque o poder está, e sempre esteve, nas suas mãos. Agora, me conte nos comentários. Você está pronta para se sentar no seu trono e deixar o universo e ele virem até você? Compartilhe sua decisão. Que sua palavra seja o início de uma nova era para o seu próprio império. E nunca se esqueça, você não foi feita para correr atrás. Você foi feita para ser seguida. A Cleópatra que existe em você está começando a despertar. E quando isso acontece, nada mais consegue ser como antes. Se você sentiu esse chamado, existe um caminho leve e poderoso para ativar essa energia por completo, sem esforço, no seu ritmo. Dá uma olhada na descrição deste vídeo. Acesse o Mega Combo de Superativação de Cleópatra. Ativação 10 vezes mais forte e rápida. Acesse o link que deixei no primeiro comentário fixado ou na descrição para conhecer o Mega Combo de ativação. E se você sentiu o poder dessa mensagem, aproveite para se inscrever agora no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Assim, você continua recebendo conteúdos que vão despertar sua força interior e ativar o seu arquétipo de Cleópatra. O seu trono espera por você.